Hola, mis queridos. Empezamos mais uma classe e vamos falar sobre a leitura e sua importância. Texto que está em la página 30 del libro de ustedes. Olá, meus queridos. Iniciaremos mais uma aula em que vamos falar sobre a importância da leitura. Acompanhe o texto que está na página 30 do livro de vocês. Mas a tia Paloma quer que vocês leiam esse texto com calma e compreendam, reflitam sobre os seguintes pontos. Melhorar a função cerebral, ler estimula a criatividade, ler incita o sentido crítico, ler causa empatia, ou seja, quando a gente lê muito, você fica mais inteligente, melhora a escrita, o vocabulário, a criatividade. Aí a importância de ler bastante, tá? E agora vamos avançar para a página 32 do livro de vocês. Vou falar um pouquinho sobre a vida desses autores, que são autores de obras clássicas da literatura da língua espanhola. Vou falar um pouquinho sobre a vida de Juana Inés de la Cruz, mexicana, Miguel de Cervantes, espanhol, Pablo Neruda, chileno, Lope de Vega, mexicano, Jorge Luis Borges, argentino, Gabriel García Márquez, colombiano. Mas primeiro vamos falar dessa pessoa aqui, Juana Inés de la Cruz. Foi o último dos grandes escritores do Siglo de Ouro. O Siglo de Ouro foi entre os séculos 16 e 17, que foi um período de intensa produção artística na Espanha. Juana Inés, conhecida também por Fénix de América o La Décima Moça, como muitas outras mulheres, é uma mulher fuerte, documentada pela história, que a pesar de que se lhe impediu estudar, porque é uma mulher, não deixou que isso congelara suas ideias. Joana, ela viveu seus primeiros anos com a sua mãe na propriedade do avô, e era comum que Joana se escondesse na capela da propriedade para ler os livros que ela pegava escondida na biblioteca do avô. Porque, como diz aqui no primeiro slide, estudar não era... as mulheres não podiam estudar nessa época, isso não era comum. Mas Joana, com apenas 3 anos, já sabia ler e escrever em latim. Com 5 anos, conhecia princípios da matemática. E aos 13 anos, já estava até ensinando latim para as crianças menores. Em 1967, Joana entrou para o monastério de São José, uma comunidade carmelita onde ficou apenas alguns meses. Mas aconteceu algo na vida de Joana. Quando a nova vice-rainha, Maria Luísa, chegou à Nova Espanha, voltou-se um rumor de que Joana Inês havia se apaixonado por uma mulher. Aparentemente, as duas viveram um amor proibido, Porque no século XVII isso não era comum e era visto como algo muito ruim. E ainda mais para pessoas conhecidas no país, como era elas duas, Uma vice-rainha e uma freira. E Joana, ela dedicou diversas cartas à amada dela, tudo em sigilo. Seu confessor, que também era confessor da vice-rainha, pressionava Juana Inês para não sair do padrão da Igreja Católica, que entendia como um certo para uma mulher, principalmente para uma freira, que é ser casta, pura, dedicada às tarefas do convento e esposa de Cristo. Mas mesmo assim, com todo esse estilo de vida, o estudo e o amor romântico não faziam parte do que era entendido como um certo para uma mulher. E mesmo assim, Juana estudou e era uma mulher apaixonada e fugiu todo dos padrões da época. Juana, ela
faleceu em 1995, depois de cuidar de várias irmãs doentes em uma praga que assolou seu convento. Em 1995, ela tinha uns 43 anos quando ela faleceu. E um de seus maiores legados é este poema, Este amoroso tormento. Sinto una grave agonia por lograr um desvaneio que empieza como um deseo e para em melancolia. E quando com mais sereneza mi feliz estado lloro, sé que estou triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un hielo tirano por la ocasión a que aspiro, y cuando cerca la miro, yo misma parto la mano. Porque si acaso ofrece, después de tanto desvelo, la desazona el celo o el susto la desvanece. Y si alguna vez, sin susto, consigo tal posesión, cualquiera leve ocasión te malogra todo el gusto. Sinto mal de mismo bien, por celoso temor, e me obriga el mismo amor, talvez a mostrar desdém. Observe que é um poema que fala de um amor melancólico, uma tristeza profunda. Como diz aqui os 3 primeiros parágrafos. Os 3 primeiros versos. Sinto uma agonia séria por ter um sonho, e simpatia como eu e fora da melancolia. E quando com mais ternura meu estado infeliz eu choro, sim, estou triste e ignoro a causa da minha tristeza. Há uma série na Netflix chamada Juana Inês, que ela é produzida pelo Canal 11. Fala da vida dela, dessa mulher forte. O nome da série é Juana Inês e está disponível na Netflix. Mas vamos avançar. Vamos falar um pouco sobre Pablo Neruda. Foi um poeta chileno considerado um dos poetas mais importantes da língua espanhola do século XX. Ele foi um poeta, escritor, diplomático e político. Se ele considera um dos melhores e mais influentes escritores de seu siglo. Entre seus múltiplos reconhecimentos, destaca o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. E uma das obras mais conhecidas de Pablo Neruda é 100 Sonetos de Amor, livro publicado em 1959, com 100 sonetos relacionados com o romanticismo, o amor e etc., dividido em 4 partes, manhã, mediodía, tarde e noite, em que Neruda expressa todo o contenido da palavra amor. E esse livro está disponível nesse site, tá? Vamos avançar para Félix Lope de Vega. Foi um dramaturgo, autor de obras de teatro e poeta espanhol. Lope Félix de Vega foi um importante escritor, poeta, dramaturgo espanhol no final do século XVI e começo do século XVII. Ele é considerado um dos principais escritores no período conhecido como século de ouro. Eu já expliquei para vocês no início do slide sobre esse século. Ele escreveu 3 romances, cerca de 3.000 sonetos e 4 novelas e centenas de comédias. Ele é o fundador da comédia espanhola e um dos maiores autores da literatura universal. Ele era um menino prodígio. Desde os 5 anos ele já lia em castelhano e latim. Com 10 anos já fazia traduções do latim para o espanhol. E com 12 anos escreveu sua primeira peça de teatro. E com 14 anos começou a estudar com os jesuítas. Ele serviu à Força Armada contra a Inglaterra, sobreviveu à derrota, depois foi ser secretário de duque. E com a morte da sua esposa Joana e de um de seus filhos, ele sofreu uma forte crise espiritual, que levou a se tornar religioso. Porém, também, Félix Lope de Vega era conhecido, famoso pelas polêmicas, pelos vários casamentos, aventuras amorosas, extraconjugais, quando ele se apaixonou
por uma mulher, Marta Nabales, que ela faleceu. E depois da morte dela, ele mergulhou em profunda depressão, que se prolongou até a sua morte. Uma das suas narrativas mais famosa é La Doroteia, publicada em 1632, que é uma de suas grandes criações da prosa espanhola. Vamos avançar para Jorge Luis Borges, argentino, poeta, cientista, ensaísta, professor y bibliotecario. Es un grande escritor argentino, uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su obra fundamental es la literatura y el pensamento humano. Sua obra fundamental é a literatura e o pensamento humano. E tem sido objeto de minuciosas análises e de várias interpretações. As suas obras destacam-se por abordar temáticas como a filosofia, metafísica, mitologia e teologia. E uma de suas obras mais famosas é essa daqui, El Libro de los Seres Imaginários. Agora, avancemos para Gabriel García Márquez. Foi um escritor periodista, editor, activista e político colombiano, considerado um dos autores mais importantes do século XX. Foi um dos escritores mais admirados e traduzidos do mundo, com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idiomas. Então, Gabriel Garcia, ele é um dos autores mais importantes também do século XX. E os seus avós tiveram grande influência na sua história, principalmente seu avô, que era um veterano da Guerra dos Mil Dias, que foi uma guerra civil que devastou a República da Colômbia, incluindo o Panamá, que era então um departamento da Colômbia entre 1899 e 1902. E o menino Gabriel passou a sua infância ouvindo a história do avô, que o encantava. Também passou a adolescência ouvindo contos da Mil e Uma Noites. Esse conto, Mil e Uma Noites, é uma coleção de história e contos populares originários do Oriente Médio e do sul da Ásia, e compiladas em línguas árabes, e lendo livros marcantes como A Metamorfose. Uma das maiores obras de Gabriel Garcia foi essa daqui, Cien Anos de Soledad, considerada uma obra-prima na literatura latino-americana universal, além de uma das obras mais traduzidas e lidas em espanhol. Agora vamos para esse rapaz aqui, Miguel de Cervantes. Foi novelista, dramaturgo e poeta castelhano. Sua obra é considerada uma das mais importantes de toda a literatura e sua influência no idioma castelhano ha sido tão grande que em castelhano a menudo se chama a língua de Cervantes. Miguel de Cervantes, ele foi um romantista, dramaturgo, poeta espanhol, e o seu trabalho é considerado dos mais importantes em toda a literatura mundial, sendo Don Quixote de la Mancha uma das suas mais famosas obras. Ele teve uma vida bastante turbulenta. Ele estava preso vários anos, além de ter estado na guerra, lutou na batalha naval de Lepanto contra o imperador turco e onde perdeu o movimento das mãos. Ele foi considerado por muitos anos um mau escritor, não conseguindo sobreviver das suas obras, e por isso teve trabalhos como cobrador de impostos e prestador de serviços para um cardeal italiano. Ele obteve a consagração como escritor apenas aos 58 anos, tendo morrido 10 anos depois, em 1612. Uma de suas maiores obras foi essa, Don Quixote, que o personagem Don Quixote
É um pequeno fidalgo castelhano que perdeu a razão pela leitura assídua dos romances de cavalaria e pretendia imitar seus heróis prediletos. Ele acaba se envolvendo numa série de aventuras e leva consigo seu escudeiro, o pobre camponês Sancho Panza, que se deixa atrair pelas miragens do cavaleiro. Embora se desenvolva em torno do real e do imaginário, o livro possui episódios em que os dois planos se confundem e é que o imaginário se torna a própria realidade. Tá? Miguel de Cervantes faleceu em Madrid, na Espanha, em 23 de abril de 1616. Espero que vocês tenham gostado. Procurem outras fontes na internet e respondam às páginas referentes a esse conteúdo. Página 32 e 33 do livro de vocês. Bons estudos!